Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR. Que bom estar contigo e a partir deste momento levar as informações, as notícias que são importantes para o seu negócio. Você que nos acompanha em todo o Brasil pelas antenas parabólicas do sistema digital e analógico, também pela NET e Claro TV, pelo portal SBA1.com, o portal do agronegócio, o portal das notícias e informações com credibilidade e o compromisso com o produtor rural brasileiro. Você que nos acompanha também pelo Facebook do Canal do Boi. Facebook do Canal do Boi, você já sabe, você entra nessa mídia social, vou falar o nome mesmo, facebook.com/Canal do Boi 1. Você entra, você acessa o nosso programa e toda a nossa programação. E no caso do Agricultura BR, eu agradeço também as dezenas de páginas que levam o nosso programa. Você pode acompanhar o Canal do Boi também pela Neo TV, aqui no Brasil e no Paraguai também. Trata-se de uma TV por assinatura. E aqui no Mato Grosso do Sul estamos em sinal aberto, porque a TV Imaculada está linkada conosco, levando o nosso programa para todo o estado. Sejam todos bem-vindos nesta sexta-feira. Obrigado por estarem conosco. E por aqui eu começo o programa de hoje falando um pouco a respeito de mercado de boi gordo. E nós estamos observando a relação de mercado físico aqui do brasileiro. Situação de parâmetros e fundamentos de mercado não mudaram em nada. Então, até conversava com alguns produtores rurais, alguns membros de cadeia produtiva. Houve alguma espécie de melhora de oferta, talvez, mas muito pouca em relação àquilo que é necessidade de mercado e, principalmente, continua aquela situação dos fundamentos. A expectativa é de elevação para o boi gordo. Isso não muda porque você tem uma oferta muito maior que a demanda. E quando eu falo de demanda, eu falo dela interna e falo também da externa. O Brasil continua, os frigoríficos exportadores do Brasil, que operam no Brasil, seguem com operações e contratos com grandes volumes de carne bovina e isso não muda. Vou dar uma olhada agora, juntamente com você, como é que vem a situação das posições de mais curto prazo para o boi gordo aqui no Brasil. Lá na B3 nós temos hoje um movimento de queda, mas eu lembro, temos uma sexta-feira estranha, né? Porque nós estamos todos aí fora, de certo modo, de sintonia. Não tem muita operação de mercado no Brasil nessa sexta-feira, posterior a esse feriado de quinta-feira de Corpus Christi. Viu? Nós temos aqui a posição de julho a R$ 326,85, arroba uma queda de 0,65%. Agosto, R$ 331,90, recua 0,88%. Setembro também, R$ 333,15. Posição de outubro, R$ 334,05, queda de 0,30%. Sobre aquelas questões que sempre entram aqui via as mídias sociais minhas ou também do Agricultura BR, pecuaristas sempre comentando a respeito de quanto que vai estar em outubro e novembro, nós continuamos acreditando que vai estar no físico, muito próximo a R$ 350, arroba, quando a gente olha o cenário médio nacional. Quando pega a referência nacional, é isso que nós devemos ver aqui no país, pelo que nós temos visto em relação à oferta e à expectativa de animais prontos para este período. E nesta sexta-feira, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou seu relatório de vendas e exportações. Tradicionalmente, ele é apresentado nas quintas-feiras. Entretanto, na última segunda-feira foi feriado por lá, por isso tem aí esse ajuste. E em relação às vendas de soja, volume de vendas muito baixo, tanto para a campanha 2021 quanto para a 21-22. No caso da 2021, foram apenas, já considerando os cancelamentos, 17.800 toneladas. Veja na tela comigo como é que vem os números relacionados para as vendas semanais. A semana encerrada em 27 de maio e a campanha 2021 com 17.800 toneladas em vendas, é o que a Agricultura BR destaca para você. Principal comprador foi o Japão, com 41.000 toneladas. Já para a safra 21-22, foram 180.300 toneladas, apesar de ser bem mais expressiva que a safra atual, é um número baixo, considerando aí o que nós temos em relação às expectativas norte-americanas. Quem mais comprou
soja dos Estados Unidos, nessa semana encerrada em 25 de maio, foram chamados destinos não declarados. Destinos não declarados, normalmente a gente costuma ler aqui como China, mesmo assim um volume muito baixo também em relação às vendas, afinal foram um pouco mais de 180 mil toneladas de vendas no total. Veja comigo agora como é que vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Chicago vinha subindo hoje mais cedo, mais de 1%. E olha, se subia mais de 1%, agora sobe muito mais. Nós temos agora a posição de julho negociada a 15 dólares 74 centes o bushel, sobe agora 1,6%, posição de julho. Posição de agosto, 15 dólares 26%, 15 dólares 26 centes mais 4. Aqui a alta para essa posição é de 1,4% neste momento. Setembro, 14 dólares 58 centes mais 2 por bushel, também subindo bem, sobe mais de 1,5% agora. Novembro, 14 dólares 25 centes mais 6, também subindo um pouco mais de 1,5%. Temos aqui as posições de curto prazo, com negócios vindo firmes no momento, com ganhos, mais uma vez, estamos tendo aí dias seguidos de soja ganhando em Chicago, vai se beneficiando de alguns cenários, né, principalmente cenário da melhora nos patamares ou na visão de como se desenvolve a economia no mundo todo e principalmente quando isso ocorre, mexe com o petróleo continua mantendo patamares mais elevados de valores, isso mexe totalmente com todas as commodities, principalmente soja, que acaba sendo puxada por óleo de soja, assim por diante, e acaba subindo bem no momento. Então temos aí um cenário de elevação, está longe de a gente ver soja nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago, cedendo, apesar de haver algumas quedas, toda vez que haver uma melhoria ali de situação de semeadura para soja, ou de soja desenvolvida por lá, nós vamos ter ali alguma pressão, mas no momento realmente a economia mostra que os fundamentos de oferta e demanda e principalmente a melhora internacional da economia vão levantando as commodities e soja já estava mais em cima, continua por lá. Falamos agora de dólar, vamos falar da moeda norte-americana que vem apresentando recuos durante esta última semana, né? Vamos colocar aqui os últimos 10 dias, com exceção do último dia do mês de maio, e essa situação do dólar vem afetando, claro, os negócios com commodities aqui no Brasil, né? Está sendo afetado. Nós temos hoje, agora, né, nesse momento, já caiu um pouco mais que isso, agora vem caindo 0,10% a R$ 5,07 mais 9 a moeda norte-americana. Apesar da queda agora ser menor, mesmo assim nós estamos vendo um dólar se comportando abaixo de R$ 5,10. Eu já tenho o Walter Pulga Júnior comigo agora. Pulga, eu comentava com alguns produtores rurais ainda na quarta-feira e eles falando a respeito de como que a moeda norte-americana cedeu, né, e cede por um motivo até positivo, porque há uma melhora real nos fatores econômicos e isso poderia afetar. Nós trouxemos, Pulga, durante, pelo menos desde o mês de março, nós temos trazido alguns entrevistados aqui no Agricultura BR, você mesmo e a Sara também trouxeram agora recentemente alguns entrevistados que falavam sobre a possibilidade de um segundo semestre com dólar mais baixo, né, e isso há pouco mais de um mês você falava, trazia entrevistado, e isso vai se confirmando, Walter Pulga, e aí o canal do Boi Agricultura BR fez a sua parte, mostrou que isso aconteceria, e agora a gente vê os efeitos sobre o preço de soja, sobre o preço também, eventualmente, de milho, de algumas carnes, e até mesmo do café. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, boa parte dos especialistas, dos analistas do mercado de câmbio esperavam uma queda para o dólar ainda no segundo trimestre deste ano. Mas boa parte desses mesmos analistas acreditam que nós teremos no final do ano uma alta para o dólar frente ao real novamente. Isso depende, no entanto, de ocorrer uma nova alta para o dólar na faixa de 5,30, ela depende se as reformas da economia ocorrem ou não, se haverá uma condução, vamos dizer assim, calma do orçamento da União e do cumprimento do orçamento da União neste ano. Há alguns fatores ainda em discussão. As reformas são fundamentais para que o dólar se estabilize na faixa de R$ 5,00 ou abaixo disso. Mas é possível e é a expectativa de uma parte dos analistas. No entanto, o final do ano ainda continua
preocupando quem trabalha no mercado de câmbio. Mas o câmbio tem muitos fatores. E hoje o que ocorre é a queda do dólar frente a outras moedas, também porque há um dado negativo nos Estados Unidos. É que o mercado de trabalho nos Estados Unidos, ou seja, a criação de novos empregos, não foi como a princípio se esperava. Para se ter uma ideia, enquanto o consenso dos analistas americanos apontava a geração de mais de 670 mil postos de trabalho, o resultado veio um pouco abaixo do esperado. Abaixo de 560 mil empregos foram criados, informação do governo americano. Logo após a divulgação desse dado, nós tivemos já uma queda para as negociações, cotações do dólar frente a outras moedas. O dólar chegou aqui frente ao real a cair para a faixa de 5,5. Lembrando que na última quarta-feira terminou já em forte baixa de 1,20% a R$ 5,08. Caía mais hoje pela manhã, voltou aí até a operar na faixa de 5,5, mas agora recupera um pouquinho. R$ 5,07 mais 40 é o valor agora, continua em queda, mas é uma queda bem menor do que aquela que nós esperávamos diante da abertura do mercado em forte baixa, né? Bom, é uma sexta-feira entre um feriado e um final de semana, semana que vem teremos aí um comportamento do dólar balizando o que pode ocorrer, mas a perspectiva é de recuperação do real mesmo. Agora, a recuperação do real vem também com alguns dados positivos da economia brasileira. E veja, o agronegócio está na frente. O que eu gostaria de ressaltar hoje, para quem acompanha o Agricultura BR, é que aquelas operações de crédito rural cresceram agora em maio, mesmo sem a ajuda do governo. Veja, em maio, quando o acesso daqueles recursos equalizados, ou seja, recursos com subsídio do governo, foi suspenso porque a verba acabou, os desembolsos continuaram aumentando. Veja, a suspensão dessas operações financiadas pelo governo, com ajuda de subsídio, né, causada pelo corte no orçamento de subvenção do atual Plano Safra, não afetou o desempenho do crédito rural em maio. O volume acessado pelos produtores no período se aproximou de 25 bilhões de reais, 8% a mais que no mês anterior, quando as linhas de juros subsidiados estavam abertas. Ou seja, o produtor está procurando financiamento no mercado, independente de ajuda do governo ou não. Para ter uma ideia, em abril, os empréstimos ao setor agropecuário ficaram abaixo aí de 23 bilhões de reais. E por que isso está ocorrendo? Porque o produtor está confiante, viu? Fabiano, telespectador, o produtor rural está confiante. Até porque os últimos dados da FAO, da ONU, né, daquele organismo das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, mostra que houve uma alta pelo 10º mês consecutivo dos preços globais de alimentos. Eles atingiram a maior variação mensal desde outubro de 2010, segundo o acompanhamento da FAO. Para ter uma ideia, o indicador geral de preços de alimentos teve uma média de mais de 127 pontos em maio, ou seja, subiu 4,8% mais do que em abril. Isso mundialmente. E subiu quase 40% acima do mesmo mês do ano passado. Então, os alimentos têm preços mais altos no mundo, isso, lógico, vem com a alta das commodities agropecuárias, e aqui no Brasil o produtor está confiante, procurando financiamento, seja com a ajuda do governo ou sem a ajuda do governo. Fabiano, o produtor está tomando atitude, vai ao mercado, investe, põe dinheiro no chão e espera realmente preços melhores para os produtos que ele produz. É com você. Tá certo, Walter Pulga. Daqui a pouco o Pulga vai voltar aqui na Agricultura BR, mas numa entrevista gravada falando sobre o FIAGRO. Ele conversou com um professor que analisa aí esse fundo e como que ele deve ajudar os setores do agronegócio. Por aqui o Agricultura BR segue e vai trazer agora os valores de negociação para os portos brasileiros. Olha, essa sexta-feira é de baixo nível de negociação, não tem muito volume de negociação não. Porto de Santos vem com referência em R$ 174,50 a saca de 60 quilos. Já Paranaguá com R$ 173 a saca neste momento, de acordo com a Grãos Corretora. É o que a Agricultura BR destaca em relação aos valores de referência nos portos, vai ressentindo, é claro, um dólar mais baixo, o dólar está recuando, né, se mantém bem abaixo de 5,10 neste momento.
Nós vamos falar agora das oportunidades em termos de cultivo e de trabalho no campo, principalmente nas lavouras da região sul do país, através do sistema de produção biológico. É o que você vai conferir agora na reportagem de Viviane Lara. Na propriedade da família Strobel, a busca é constante para aumentar a produção de forma equilibrada com o meio ambiente. Trabalho que foi intensificado nos últimos anos após o rendimento não passar de 50 sacas por hectare. Eu sou agricultor já há mais de 30 anos e durante muito tempo a gente perseguiu os atributos químicos e se fez todas as correções necessárias através de agricultura de precisão, então se focou muito nos atributos químicos, mas não se percebia um grande aumento de rendimento. Na verdade, a gente estava estagnado, estabilizado em 50 sacas por hectare, mais ou menos de média, nos anos. Então começamos a investir fortemente em rotação de cultura, o que já fazíamos, em cobertura permanente do solo. Também começamos implantando o mix de cultivos, que foi uma das ferramentas muito importantes para flocular o nosso solo, permitir maior porosidade, com isso também a maior facilidade na implantação das plantas, maior sanidade delas também. E também se percebeu que houve um aumento muito grande na infiltração de água no solo. O resultado veio em pouco tempo. Em apenas 10 anos, o produtor viu o rendimento aumentar em quase 50% na lavoura e o custo de produção cair mais da metade. Quanto mais você puder entrar no mundo do biológico, obviamente, é você reduzindo o químico, cada vez você diminui o teu custo, porque o custo da fabricação do biológico é infinitamente menor. Pode-se chegar numa redução aí de custos nos anos iniciais de 50%, mas avançando no conhecimento, no time das aplicações, é seguro você chegar numa redução de 70% de custo para essa etapa de controle de doenças e pragas. Ao ano, são produzidos cerca de 100 mil litros de biológicos, aplicados em diferentes fases da planta. O produto é elaborado na propriedade em tanques refrigerados dias antes de ser aplicado na lavoura. E o resultado tem atendido às expectativas do produtor. Conseguimos evoluir na produtividade, passamos de 50 para um patamar de 70. Ainda assim, apesar de ser bom, a gente percebeu que poderia fazer um pouco mais. Aí a gente então entrou no mundo dos biológicos e se percebeu que a agricultura se faz de maneira correta quando se tem equilíbrio químico, físico e biológico. Então nós começamos a reintroduzir a vida biológica no solo através, lógico, das raízes, dos mix, mas também com a ajuda da biofábrica, com o uso de micro-organismos eficientes e também com o controle de partes de fungos e insetos. Se percebeu então que o uso desses biológicos e menos uso de produtos químicos se conseguia o mesmo resultado almejado, porém com um custo bem menor e a produtividade no mínimo igual ou superior. Junto com os produtos biológicos para controlar fungos de solo e de parte aérea e também pragas, a adubação orgânica também foi adotada na propriedade. São mais de 1.000 hectares produzindo alimentos mais saudáveis e de forma rentável. Depois que está feita a análise desse solo, você entrar com adubação orgânica, pó de rocha, calagem, gessagem, tudo são ferramentas que podem ser usadas e se usa com o objetivo de diminuir então o NPK no grão lá no momento do cultivo. Nos últimos anos já estamos plantando soja, somente grão, sem fertilizante nenhum, já por causa dessas práticas anteriores citadas, que é o uso de adubo orgânico, pó de rocha, gessagem, tudo baseado, lógico, num parâmetro que é o parâmetro que é a análise de solo. Poucos anos atrás, aí produzir 50 sacos de trigo, nossa, era um trigão. Agora o trigo produz 90 sacos, então você obrigatoriamente tem que botar mais pontos de fósforo e potássio. Então, na verdade, você não vai
diminuir a quantidade de fertilizante, mas você vai tornar o teu fertilizante mais bem aproveitado e com produtividade maior. É o que vem alavancando a produtividade. Então você usa os mesmos quilos, aqueles de fertilizante, mas você não está mais produzindo 50, você está produzindo 90. E a seguir no Agricultura BR, você vai entender por que o Fiagro pode ser uma verdadeira revolução para o financiamento, para o acesso ao crédito agrícola. Nós vamos agora para o intervalo comercial, daqui a pouco nós voltamos com essas e outras informações. E vamos falar agora do Fiagro e como que o fundo de investimentos, as cadeias agroindustriais podem abrir um cenário completamente diferente e positivo para a produção rural brasileira. Isso falando sobre todos os aspectos e pensando em investidores de diversos portes diferentes e como que esse acesso ficaria mais fácil e também mais barato para o produtor rural. Para falar a respeito deste assunto, Walter Pulga Júnior conversou com o professor da Fundação Getúlio Vargas, que explica como é que funciona e como que deve agir os fiagros aqui no país. O Congresso Nacional reafirmou a criação do Fiagro, derrubou vetos do presidente Jair Bolsonaro e manteve essa nova proposta, essa mudança, essa perspectiva de financiamento para o homem do campo através de um fundo de investimento do agronegócio. Eu tenho aqui comigo o professor André Passos, que vai explicar a importância do Fiagro para quem está no campo. Professor, o que é o Fiagro? É sempre uma honra estar aqui com vocês, né? O Fiagro, Pulga, é uma grande revolução no financiamento do agronegócio brasileiro. Se você me permitir, eu queria voltar no tempo para assentar alguns marcos. A lei da CPR de 1994, os novos títulos do agronegócio da 11.076 de 2004 e, recentemente, uma revolução da uberização dos títulos, da eletronificação dos títulos da 13986, que redundou inclusive no Bolsa Agro CPR, tão difundido aqui na casa e que é tão útil, né? Plataforma fantástica de utilização para os produtores para financiamento do campo. Através de quê? Através de títulos do agronegócio. O Fiagro é um novo patamar, é um novo paradigma, é empacotar tudo isso sob a forma de fundos de investimento para que, então, não só toda a cadeia do agronegócio, desde o antes da porteira, da produção, até mesmo a questão das terras, né, os fiagros imobiliários, os fiagros terra, que substituem com muita eficiência, por exemplo, os fundos de shopping centers que as pessoas investem, né, os fundos imobiliários de aluguéis, de galpões, etc. Você vai poder fazer fiagros de terras, por exemplo, e vai caminhando na cadeia até o financiamento, comercialização, até a parte logística. Enfim, o Fiagro representa permear a cadeia de novos recursos e novas ferramentas, obviamente, para você poder empacotar esses títulos e colocar na carteira do Fiagro. E qual é o novo paradigma? O novo paradigma é que a população em geral vai poder investir no Fiagro. Hoje a gente está assistindo um boom de investimento, novos investidores na Bolsa de Valores. Sob a forma de Fiagro, você vai conseguir colocar isso no mercado e trazer aquele investidor médio, aquele poupador que pega suas economias e investe hoje na bolsa, investe no banco, investe na poupança, para participar do agronegócio brasileiro. Essa é a grande revolução, esse é o novo paradigma, esse é o novo patamar. Vai ser a junção do campo com a cidade e vai fazer com que esses novos recursos caminhem para o agronegócio e sejam, na verdade, muito abundantes em financiamento, o que vai acompanhar a mudança de paradigma do Plano Safra e abrir espaço no orçamento para aquelas rubricas necessárias de saneamento, habitação, educação, saúde, tão demandadas hoje, tão em discussão, né, serem financiadas com recursos públicos, porque o Fiagro vai carregar recursos privados, mais recursos privados para o agronegócio. Agora vamos analisar do ponto de vista do custo. Financiamento no agronegócio através do Fiagro pode ser mais barato para o produtor? Não tenha dúvida. Com essa oferta em abundância, por exemplo, hoje o produtor muitas vezes troca a sua CPR, né,
por insumos diretamente. E a taxa implícita nessas operações, que é o barter, são taxas, às vezes, de 30% ao ano. Quer dizer, você montando um fiagro para fazer esses descontos e carregar, né, esses descontos, financiando o produtor lá na ponta, no antes da porteira, para que ele possa comprar esses insumos em dinheiro, pode reduzir muito esse custo financeiro para o produtor rural, né? Em taxas que ele às vezes não verifica, que ele às vezes, por ser padrão de troca, ele não faz a conta exata, e o fiagro vai conseguir então quebrar alguns paradigmas como esses e baratear esses recursos, até pelo aumento de oferta, né? Pela abundância desses recursos que vão ser carreados a toda a cadeia do agronegócio através desses fundos de investimento. Nós temos também, e agora há pouco, antes da entrevista, o professor lembrava, a possibilidade de ter investidor estrangeiro em maior volume no agronegócio brasileiro. O Fiagro permite isso? Não tenha dúvida. Excelente ponto, Puga. A gente estava exatamente debatendo essa consequência, né? Porque hoje o estrangeiro investe nas grandes empresas brasileiras ou investe no mercado acionário? Porque essas empresas têm padrões rígidos de governança. ESG, né, Environmental, meio ambiente, social e governança, é um tema em voga no mundo inteiro, né? Esses recursos estrangeiros precisam dessa governança ampla, dessa responsabilidade social das empresas para fazer seus investimentos. E por isso os estrangeiros vão até a ponta das empresas grandes que são listadas em bolsa ou até a ponta das revendas em consolidação, que é um movimento no mercado. Hoje, com o Fiagro, fiscalizado pela CVM, fiscalizado pelas autoridades monetárias, com um administrador responsável por todas as questões legais do fundo, inclusive impactos ambientais, você vai conseguir carregar esses recursos diretamente para esses fundos, ou seja, o estrangeiro vai ter mais uma ferramenta e, por óbvio, né, num atrativo agronegócio brasileiro do qual todo mundo quer fazer parte. Como eu disse, o Fiagro vai ser um ambiente de junção desses investidores, pequenos poupadores urbanos, dos investidores estrangeiros, com a pujança do campo, com o empreendedorismo do agronegócio brasileiro, com o empreendedorismo, do produtor brasileiro. E o produtor rural conta agora com essa nova proposta, né, esse novo patamar, essa perspectiva diferente, que é a criação do Fundo de Investimento do Agronegócio. Agradeço a entrevista do professor André Passos, professor da Fundação Getúlio Vargas. Walter Puga Júnior, de São Paulo. E recentemente nós conversamos aqui ao vivo no Agricultura BR com o presidente da ASSOJA, lá do estado do Paraná, na região norte. É uma associação que naquela parte norte do Paraná cultiva cerca de 13 mil hectares, 13 mil hectares em relação à soja, outros 11 em relação a milho, e tem tido uma forte situação de impacto da seca sobre as suas áreas de produção, inclusive com perdas em algumas propriedades que já são consideradas totais. É o que nós vamos ver agora, só que no local, na reportagem de Mauro Andrade. Nós estamos em Bela Vista do Paraíso, aqui no norte do Paraná, onde é a sede da ASSOJA, e nós vamos conversar com o presidente Rodrigo Tramontina para falar sobre a situação do milho, que esse ano está sofrendo demais por conta da estiagem. Rodrigo, explica para nós como é que está a situação dos produtores de milho aqui da região norte do Paraná, onde a ASSOJA presta assistência técnica. Mauro, nós fizemos um tour nas lavouras dentro das cidades que a ASSOJA atua. Dentro de uma área de 200 mil hectares, a gente planta 13 mil de soja e 13 mil hectares de milho. E a notícia não é boa. As lavouras elas passaram por vários fatores que influenciaram cruelmente para o desenvolvimento e, por consequência, entraram na fase reprodutiva. Nós estamos vendo aqui uma situação real dentro de um sócio da ASSOJA, onde a lavoura devia estar daquele jeito lá, onde está embaixo do pivô central. Portanto, ela se apresenta nessa atual situação. Não se desenvolveu vegetativamente, não desenvolveu as organelas e os órgãos necessários para se reproduzir, e a gente vê de tudo: pés morrendo de sede,
pés pendoando sem espigas, falta de stand. Então, a perda aqui é 100%. Essa lavoura aqui é porque tem que colher, porque aqui não dá mais 20 sacas. Numa situação dessa não dá mais 20 sacas por hectare. E isso está sendo comum aqui na região da AçoSoja? Dentro desses 11 municípios que a gente atua, eu acredito que a média não dá mais 30 sacas por hectare. 80% das lavouras estão dessa maneira que você está vendo aqui. O norte do Paraná está sendo muito castigado, o oeste também muito castigado, e a gente vai ver daqui uns dias as colhedeiras entrando e os prejuízos chegando. Você acredita que deve ocorrer um desabastecimento no segundo semestre de milho? O estoque de passagem, eu acredito que nós não vamos ter 3 milhões de toneladas. Esse desabastecimento já é fato, é uma conta. Nós não temos como correr, o que não mente é a matemática. E agora é esperar. E para ajudar, o agricultor ainda alimentou o mercado com contratos. Como que nós vamos pagar esses contratos agora? Essa lavoura está instalada aqui faz mais de 80 dias, dá uma olhada nisso. Um híbrido que tem o ciclo de 120, como é que vai recuperar? Vai ser planta de cobertura mesmo? Vai ficar de cobertura e, se tudo correr bem, pagar um pouco dos custos e arcar com os prejuízos desse ano. Ok, Rodrigo, obrigado pelas informações. Então é isso aí. Essa é a situação do produtor de milho safrinha aqui no norte do Paraná. De Bela Vista do Paraíso, Mauro Andrade. Falamos agora a respeito de milho negociado no mercado futuro. Hoje é um dia diferente, né? Uma sexta-feira pós-feriado, tem poucas negociações no país de maneira geral e o milho no futuro vinha com negociação em alta, em elevação. Nós temos aqui as posições de curto prazo com ganhos no dia de hoje. Posição de julho, nesse momento, a R$ 95,85 a saca, alta de 0,26%. Elevação de 0,82% em setembro para R$ 97,70 a saca, novembro R$ 98,65 a saca, elevação de 0,56%, janeiro R$ 100,30 por saca, também com alta de 0,28%, mas com pouco volume de negócios, não tem muita liquidez os negócios em bolsa neste momento comparado com os demais dias durante essa semana. A Agricultura BR agora fala a respeito de previsão do tempo, de clima e principalmente o desenvolvimento das culturas de inverno. E olha só, os números da SOMAR Meteorologia mostram que o sul do país deve ser beneficiado em relação a essas culturas desenvolvidas com um tempo mais frio. Mas quem fala sobre esse assunto é Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Eu já trago boas notícias para os produtores que estão planejando ou já iniciaram as culturas de inverno no sul do Brasil, viu? Os índices de água no solo estão dentro dos padrões aceitáveis e ainda tem previsão de chuva nos próximos dias. No sul, todos os estados encontram-se com disponibilidade hídrica acima aí de 50%. A única exceção é o oeste e o norte do Paraná, que ainda não receberam aí pancadas suficientes para melhorar a qualidade do solo. A partir de hoje, a chuva retornou ao Rio Grande do Sul e até o fim de semana atingem também os outros estados da região. Atenção ao risco de ventanias e também de granizo. Já no centro-oeste, o tempo seco continua no decorrer dos próximos 5 dias. Se por um lado prejudica o pouco que resta aí das culturas do milho segunda safra, por outro, Fabiano, ajuda aí na safra de algodão no interior da Bahia, que daqui a pouco deve iniciar os trabalhos de colheita. No norte, o tempo firme de Rondônia também ajuda na colheita do robusta. Tempo firme também no Tocantins e também no sul do Pará. As outras áreas da região seguem com pancadas de forte intensidade. Fabiano, daqui a pouco eu volto com mais detalhes do tempo. É com você.
Obrigado, Renata. Olha só, por aqui o Agricultura BR fala agora a respeito de milho, mas no cenário internacional. Nesta sexta-feira, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou seu relatório de vendas e exportações de maneira não usual. Normalmente, ou tradicionalmente, acontece na quinta-feira, ocorre que segunda foi feriado por lá, então empurrou a data. Em relação ao milho, tivemos um bom volume de vendas até para essa semana. Não como aquele que nós vimos há 7 dias, quando veio o acumulado daquelas vendas acumuladas de 1 milhão e 300, que totalizou mais de 5 milhões de toneladas de vendas para entrega na campanha 21-22. Desta vez, foram pouco mais de 531 mil toneladas na safra 2021 e pouco mais de 400 mil toneladas na 21-22. Veja só os números que nós trazemos aqui no acumulado de vendas: 531.100 toneladas comercializadas na safra 2021. Já para a próxima campanha, 21-22, 439.500 toneladas de milho foram comercializadas pelos norte-americanos, portanto, um volume de vendas que não é tão baixo como aquele que nós vimos há pouco para a soja. Falando ainda de milho nos Estados Unidos, você acompanha comigo como é que estão os negócios, já está aparecendo aqui na tela, como é que estão os negócios com milho na Bolsa de Chicago. Veja só que as posições de curto prazo apresentam alta relevante no momento. Essa alta relevante para milho passa de 2% agora, julho vindo para $6,78 mais 6 o bushel, posição de setembro retomando o piso de $6, dezembro $5,83 mais 6, enquanto que a posição de março $5,90, aí subindo bem. Algumas posições neste momento ficam próximas até a 3% de alta, portanto sobe mesmo milho na Bolsa de Chicago lá nos Estados Unidos, trazendo aí o cereal para elevações um pouco mais expressivas. Falamos agora a respeito de algo que preocupa demais o produtor rural, o agricultor. É a resistência de algumas plantas daninhas que elas estão conseguindo desenvolver frente a alguns herbicidas. Em relação a este assunto, o repórter Mauro Andrade conversou com Fernando Adegas, ele que é pesquisador da Embrapa Soja, e falou quais são as ações que o produtor rural pode ter para lidar com esse problema. Fernando Adegas, pesquisador da Embrapa Soja, nos fala quais são essas plantas e qual o manejo correto para reduzir o problema. Quando nós falamos em plantas daninhas na agricultura, um dos principais problemas é a resistência dessas plantas daninhas a herbicidas, que é um dos principais problemas no mundo e também no Brasil. Atualmente nós já temos no nosso país 54 casos relatados de plantas daninhas resistentes a herbicidas, sendo os principais e dando mais dor de cabeça os casos de resistência ao glifosato. Nós já temos 11 espécies resistentes ao glifosato no Brasil e um total de 20 casos, não só dessas espécies, mas de resistência que a gente fala resistência múltipla ao glifosato e uma outro herbicida. Então, resistência de plantas daninhas tem sido um problema que começou no passado e tem se avolumado e dando uma grande dor de cabeça aos nossos agricultores nos dias de hoje. E por que acontece a resistência? A resistência acontece porque a gente utiliza o mesmo herbicida ou herbicidas do mesmo mecanismo de ação durante muito tempo na mesma área. Então, o conceito básico de se evitar a resistência é a gente fazer a diversificação, a rotação, a troca do herbicida para a gente não ficar utilizando continuadamente esse mesmo herbicida. Lembrando que antes disso, do controle químico da utilização do herbicida, o que nos ajuda muito no manejo de plantas daninhas é o controle preventivo, que a gente evitar que essas plantas entrem na área através de limpeza de colhedora, semente de boa qualidade. Outra coisa muito importante no sistema geral do manejo de plantas daninhas é o controle cultural, através de palhada, a gente não deixar essas plantas sobreviverem no solo, produzir semente, e também o controle mecânico. Então são um conjunto de práticas que começa com a prevenção, com o controle cultural, controle mecânico, isso tudo entregado ao controle químico. É isso que vai fazer a gente ter um bom manejo de plantas daninhas. E lembrando que o controle químico no final, a base é nunca utilizar o mesmo produto, o mesmo herbicida ou herbicida do mesmo mecanismo de ação. Rotação é a palavra-chave para a gente evitar a questão de resistência. Da Embrapa Soja, em Londrina, no Paraná, Mauro Andrade.
Aí o doutor Adegas participando do Agricultura BR, trazendo essa dica que é extremamente importante. Daqui a pouco no Agricultura BR nós vamos saber da previsão do tempo para as áreas de produção de café e também como é que vem o mercado físico brasileiro e o mercado futuro também nos Estados Unidos e também lá na Bolsa de Londres. Eu volto já. E por aqui o assunto agora na Agricultura BR é café. Primeiro vamos falar a respeito das áreas de produção no país, principalmente as maiores áreas em Minas Gerais, Espírito Santo também. E quem fala sobre esse assunto e fala como é que está a previsão é Renata Ferreira, que volta ao Agricultura BR. Renata? Fabiana, a colheita do café já começou no sudeste do país, tanto do Arábica do sul de Minas, quanto do Robusta no Espírito Santo. Aliás, esse último, Robusta, já está mais adiantado nos trabalhos de campo, viu? E no que depender do tempo, as atividades de colheita e secagem aí dos grãos estão garantidas. Isso por causa do tempo firme e quente previsto aí para os próximos 5 dias, em pelo menos todos os estados do Sudeste. Na próxima semana, áreas aí de instabilidade associadas à passagem de uma frente fria mudam o tempo e trazem condições de pancadas de chuva em todos os estados, inclusive em áreas produtoras. Muita atenção aos riscos de granizo e ventanias aí nas primeiras pancadas de chuva que podem derrubar os grãos de café. Mas vejam que a chuva será de curta duração. Na região de Jacutinga, no sul de Minas, apenas um dia com pancada de chuva, depois só tempo firme. Na região de Colatina, no Espírito Santo, a chuva deve ser um pouco mais persistente, porém com baixos acumulados. Olha só, entre os dias 10 e 13 de junho tem previsão para 7 milímetros de chuva. Será um período aí de tempo mais fechado e com poucas aberturas de sol. Com relação às temperaturas no sul de Minas, sem chance para geada nos próximos 15 dias. A menor temperatura do período fica aí em torno de 10 graus. Fabiano, com você. Aí Renata Ferreira, ela que participa diariamente aqui do Agricultura BR, aliás, na programação inteira, trazendo as informações da previsão do tempo. Você viu como é que está a previsão para as áreas de produção de café, arábica, conilon também. Você vai acompanhar comigo agora como é que vem os negócios com a arábica na Bolsa de Nova York. Nós temos aqui as posições subindo. Eu falava hoje na abertura do programa que todas as commodities elas estão subindo neste momento no cenário internacional. Acontece aqui para o Brasil é que nós temos ali aquelas perdas com o dólar agora. É o dólar passando, de certo modo, dando um susto aqui para quem está negociando alguns produtos. Susto para quem não acompanhava a Agricultura BR, porque quem acompanha sabia que havia a tendência do dólar cair. Veja só que a posição de julho vem a $1,60 a libra peso, sobe um pouco mais de 2,40 pontos agora. Setembro vem $1,61 mais 95, posição de dezembro $1,64 mais 70, enquanto que março vem a $1,67 a libra peso. São os negócios que trazemos agora com o café na Bolsa de Nova York. Vamos saber agora como é que vem os negócios com café Robusta negociado na Bolsa de Londres em tonelada e dólares. Nós temos aqui também café Robusta em alta de 1,44% na posição de julho, que passa de $1.600 agora, $1.612 a tonelada. Setembro, $1.639, 1,42% de alta. A tonelada em novembro é negociada agora $1.655. Janeiro, $1.672 a tonelada, com alta de 1,64%. E devido ao período de entre-safra, o mercado da laranja aqui no país está desaquecido. Você vai saber agora como é que vêm as operações para esta, que é uma das frutas mais consumidas e exportadas aqui do Brasil, nesta entrevista realizada por Sara Kirchhoff.
Ibiapaba Neto, diretor executivo da Citrus BR, fala conosco pela internet. Ibiapaba, sempre um prazer falar com você. E eu queria que você comentasse um pouco sobre o mercado de laranja. Ele tem estado desaquecido agora nos últimos meses, né? O que vocês perceberam em relação ao consumo interno, consumo externo e também aos preços? Bem-vindo sempre ao canal do Boi. Obrigado, Sara. Sempre um prazer aqui falar com vocês. Bem, a gente está saindo da entre-safra da laranja agora, entrando em junho. Então, agora que realmente começa a safra, então esse é um período que normalmente o mercado fica um pouco mais desaquecido mesmo, principalmente o mercado interno. Em relação ao mercado externo, enfim, os embarques continuam seguindo na mesma média aí, o que a gente deve fechar as exportações aí ao redor de 1 milhão e poucas mil toneladas, que está dentro da média histórica do setor, então, sem grandes novidades em relação a isso. A grande novidade foi a estimativa de safra do Fundecitrus de 294 milhões e 170 mil caixas para a safra 2021-22, o que coloca aí o setor numa situação um pouco delicada. É uma oferta curta de fruta pelo segundo ano seguinte, pelo segundo ano seguido. Então, a gente tem que observar bem como é que essa safra vai evoluir para que a gente tenha aí um ano menos problemático possível. E para incentivar também o consumo, né, especialmente o consumo externo, a gente sabe que Citrus BR tem campanhas muito intensas, né? E agora o objetivo é falar do porquê o suco de laranja brasileiro é uma boa escolha. Queria que você me respondesse isso, eu já imagino a resposta, mas eu quero ouvir de você. Bem, a gente lançou essa campanha no dia 31 de maio, então o que a gente está levando? Uma mensagem muito clara para os nossos clientes, principalmente para os varejistas, que são aqueles que vendem o suco de laranja brasileiro, principalmente no continente europeu, explicando por que ele é uma boa escolha. E o suco de laranja brasileiro ele é uma boa escolha porque ele é produzido de uma maneira absolutamente sustentável nos mais altos padrões mundiais, como não tem igual no mundo. Só que isso nem sempre, Sara, é uma coisa que é muito divulgada. E como a gente sabe, tem muita pressão internacional aí em relação a questões socioambientais do Brasil, e a gente está fazendo a nossa parte em contar a nossa história do nosso setor. Tá certo, Ibiapaba. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. É sempre um prazer falar com você. Eu que agradeço. Se foi então Ibiapaba Neto, diretor executivo da Citrus BR. De São Paulo, Sara Kirchhoff. E por aqui o Agricultura BR vai para o último intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no programa. Eu volto já. Informações finais desta edição do Agricultura BR. Vamos dar uma olhada como é que vem soja em Chicago agora e também o dólar. Começamos com soja em Chicago porque a alta continua e agora sim nós temos 2% de alta no mais curto prazo. 2% de elevação na posição de julho a 15 dólares 81 centes mais 2 o bushel. Quase 2 também na posição de agosto, 15 dólares 33 centes mais 2 por bushel. Olha a soja ficando, se estabelecendo bem acima de 15 dólares nas posições de mais curto prazo, enquanto que aqui as posições de setembro e novembro começam de novo a pleitear ali, ficar muito próxima a 15 novamente. Posição de setembro, e aqui ela já vai precificando a nova safra norte-americana a 14 dólares 65 centes mais 4 por bushel, também agora sobe 2%, um pouquinho mais de 2% essa posição, quase 2% de alta na posição de novembro, 14 dólares 32 centes mais 2 o bushel. Essas posições com soja aqui, pelo menos o preço internacional, mostra o seguinte: mesmo com uma colheita de uma nova safra norte-americana, os preços da soja vão seguir em alta. É isso que nós podemos interpretar rapidamente aqui do que nós estamos vendo no mercado nos Estados Unidos, que continua apresentando altas, até porque os parâmetros e fundamentos são para isso mesmo. Pouca alteração, praticamente nenhuma aqui para o dólar, mas isso representa que o dólar continua com queda agora. Nós temos queda para o dólar, vem uma queda agora sim de 0,28%. R$ 5,07 são os negócios com a moeda norte-americana que segue caindo no Brasil. Você sabe que você vai continuar acompanhando as informações de mercado na nossa programação. Eu vou voltar logo mais às 16 horas no horário de Brasília, na terceira edição do Agricultura BR. Desejo a todos uma excelente tarde, um grande abraço e até mais!